Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Hoje, agora a ideia é da gente falar um pouco sobre inovação com AI e ML no setor público, né? A gente trazer alguns casos de sucessos e algumas aplicabilidades de fato de tudo que a gente fala com relação a machine learning e inteligência artificial. Bom, meu nome é Wembley Carvalho, eu sou Senior Solution Architect na AWS. E aqui comigo vai estar o Gabriel Almeida, né, Gabriel? Isso. Olá, pessoal. Sou Gabriel Almeida, também Solutions Architect aqui da AWS. Assim como eu, a gente trabalha aqui no setor público, um pouco foco de educação. A gente vai trazer alguns casos aqui focados, né, no setor público. Eu queria passar um pouquinho da agenda aqui de hoje, do que a gente vai falar, né. O primeiro, bom, a gente separou dois cases aqui para trazer aqui para vocês, né. O primeiro deles ali que eu vou comentar um pouquinho é um case da Beta Sistemas, né? Vou falar um pouquinho sobre evasão escolar, né? Como eles conseguiram minimizar isso, né? Em alguns municípios, né? Com isso, com machine learning. E bom, a segunda parte aqui o Wembley vai apresentar um case aqui mais a educação, né? Sobre a expansão de conteúdo que eles tiveram né, isso para a Latam como um todo, né? Bom, para começar aqui, pessoal, né, eu vou falar um pouquinho da Beta Sistemas, né? Para quem não conhece, a Beta Sistemas, ela é uma empresa que é especializada em softwares de gestão pública, né, focadas em municípios. Atualmente, a Beta está em cerca de 800 municípios, né, e mais de 1 milhão de usuários atualmente. E a Beta teve um desafio de auxiliar, alguns municípios com uma redução do custo de evasão escolar. E para quem não conhece, né, a evasão escolar é o ato de deixar de frequentar as aulas, né, no ensino por algum motivo social ou econômico durante, né, a trajetória de ensino ali do aluno. E isso tem impactos diretos e indiretos para o governo. E eu queria comentar um pouquinho disso com vocês sobre um pouco mais de números, pesquisas que foram feitas, né, a partir dessas interrupções. Segundo uma pesquisa que foi feita pela Itados, lá em 2016, o Brasil gastou cerca de 16 bilhões de reais para reprovar cerca de 3 milhões de alunos. Isso tem um impacto direto ali, reprovação com aulas, posição de material, né, tudo vinculado a isso. Mas o interessante também é que não é apenas o custo de, mais um ano, né, mais uma reprovação. Né? Existe um custo social atrelado a isso com a sociedade como um todo. Né? Quando um jovem ele não conclui, né, o ensino médio, isso pode compor com gastos salariais, gastos hospitalares, gastos médicos ou até sistema de justiças que não são, né, tão diretos. E em 2019, a Unisper fez esse estudo, né, para, enfim, balizar quanto seria esse custo, né, para cada jovem que não concluísse o ensino médio, né. E eles chegaram num valor de cerca de 95 mil para cada jovem, né. Então, existe um grande valor relacionado a isso. E fazendo um paralelo, né, pegando esse número e batendo com dados do IBGE da época, em 2019 nós tivemos cerca de 1,3 milhões de jovens que estavam fora do ensino médio. E isso acaba totalizando cerca de 124 bilhões, né, desse custo social de evasão escolar. Então é um desafio, né, reduzir isso esse gasto ali para o governo, né, e tentar, né, minimizar isso. Né. Um dos grandes desafios da evasão escolar é que atualmente ela é um processo manual, né. Hoje é muito difícil de fazer uma análise ali aluno a aluno para cada um dos alunos, fazer uma análise se ele é mais provável dele sair realmente abandonar o ensino, né, para um trabalho. E enfim, esse trabalho leva um certo tempo para se analisar, né? Então é manual e leva tempo, né? O que foi feito aqui, né? O que a Beta fez, né, junto com a AWS para tentar minimizar esses problemas? Um case, né, que, bom, a gente tem público, é um case de Bombinhas, né? Bombinhas fica
no litoral de Santa Catarina, né, um município. E o que foi feito, né? A gente tentamos, né, criar um modelo ali para gerar um modelo preditivo para não ficar apenas fazer uma predição reativa, né, da evasão escolar, mas assim ativa, né? A gente conseguir entender, né, fazer uma análise mais aluno a aluno, né, prever realmente reduzir a evasão escolar. Então precisava ser feita uma análise de alunos, né? O interessante é que, bom, né, para a construção desse modelo, né, para esse aprendizagem de máquina, a gente tem dados passados dos anos anteriores, né, que isso pode ser utilizado para a treinagem do modelo em si. No caso de Bombinhas, né, foram pegas cerca de 19 mil matrículas, né, e dessas 19 mil, tivemos cerca de 1,5 mil reprovações dentro delas, e 700 interrupções, que é esse abandono ali né, do ensino por motivos socioeconômicos. E, bom, é bacana que isso já é uma massa interessante para a gente começar, né, a construir um modelo para tentar gerar uma predição para evasão escolar. E, bom, como é que foi feito isso, né? Agora, Gabriel, como é que foi construído isso, serviço a serviço, a partir desse modelo, né? Bom, a solução ela é quebrada ali por duas partes, né? A gente tem a primeira etapa, que é a etapa do treinamento do modelo em si, né? E aqui a gente tem algumas caixinhas que a gente utilizou aqui da AWS. E para essa etapa de treinamento, né, grande, né, o Felipe comentou, né, o grande diferenciador aqui é a gente utilizar os dados, né, para essa estratégia. No caso, né, do município ali, né, todos os dados eles eram armazenados ali em um Amazon RDS, né, que é nosso serviço de banco de dados relacionais. Então, todas as matrículas, os alunos, né, todos os dados, né, passados, isso estava armazenado, né, nesse banco relacional. Uma boa prática que a gente sempre, né, implementa, sempre sugere aqui, é realmente fazer essa extração né, para o Amazon S3, nosso serviço de armazenamento de objetos, e, enfim, para extrair essa data de treinamento, né? Então, né, o primeiro passo ali que foi feito foi extrair do banco de dados essas informações relacionadas, né, ao que a gente visou para ser, né, selecionado para o modelo de treinamento. Bom, a próxima etapa disso é realmente a construção do trabalho, né, seria a pipeline ali de machine learning para construir esse modelo. E para esse workflow, né, enfim, para a construção, né, dessas execuções, a gente usou o AWS Step Function aqui, né, um serviço que ele facilita, né, a conexão entre serviços e automatiza processos aqui de workflows, né? Então isso, né, para quem conhece aí o Apache Airflow, quem é cientista de dados, é uma visão bem semelhante ali que a gente tem aqui com Step Functions, né? E bom, o primeiro pedaço ali, né, que a gente tem na primeira etapa que tivemos ali para a construção desse modelo foi o processo de TL, né, que é basicamente a gente extrair os dados, transformá-los em dados mais agregados e carregar isso em um lugar ali no caso a gente usou o Amazon S3. Para isso a gente usou o AWS Glue, nosso serviço de integração de dados sem servidor, né, e isso escala bem conforme a arquitetura que a gente tem. Esse processo de ETL foi essencial para a gente conseguir agregar as informações necessárias para carregar no modelo em si, né? Então isso foi, né, um processo ali para a gente trabalhar apenas com os dados preparados de treinamento, né? E a partir desse final a gente conseguir carregar isso novamente no Amazon S3 para poder preparar isso para o nosso Amazon SageMaker, que é nosso serviço ali de machine learning, que inclui algoritmos ali gerenciados, né, para fazer esses treinamentos. No caso aqui, né, da BT Sistemas da treina nesse modelo, a gente utilizou um algoritmo de reinforcement learning, um algoritmo de reforço, né, como o Felipe comentou ali no último papo. E algoritmos de reforço, eles são bem ideais assim quando a gente não tem dados históricos pré-rotulados, mas nós temos um resultado ideal que a gente quer chegar aqui, né? Que se encaixa muito bem no nosso modelo, né? A gente não tem muito bem, né, rotulado ali os dados os matrículas, enfim, os dados dos alunos, mas a gente tem um resultado que a gente quer chegar ali com a reprovação ou não, né? Com os dados históricos a gente consegue
chegar nesse ponto, né? E, bom, interessante aqui é que a gente, né, consegue provisionar esse workflow aqui a partir de uma CloudWatch Rule, né? Que a gente consegue schedular, né? Colocar tempos em tempos para ela se executar, né? Mas, enfim, isso foi uma estratégia adotada aqui, mas a gente poderia trocar aqui para um evento, um acontecimento ali dentro da AWS para executar esse workflow. O grande interessante disso, né, né, no final desse nosso workflow, né, quando o SageMaker termina, né, de criar o modelo, o grande produto disso é a construção do modelo em si, né, é o produto final. E o modelo em si é o que a gente vai utilizar para as predições, né, atuais dos dados dos alunos, né, que esse é o grande ganho, a gente não saber quando ocorreu a previsão, mas sim prever, né, quando pode acontecer essa evasão. E para isso, né, foi o que a gente construiu a solução de predição, bem semelhante, né, com o modelo de treinamento, né, mas agora nessa segunda parte a gente já tem um modelo construído. Então, começando aqui, né, bem da esquerda para a direita aqui, a gente agora está lidando com os dados novos, né, os alunos atuais, as matrículas novas ali no município de Bombinhas, ali, né, que foi utilizado. Como padrão, né, a gente pega esses dados e envia para o nosso Amazon S3 com esses dados crus, né, os dados novos. A gente criou um outro workflow aqui, né, um workflow de ETL para, né, fazer essa filtragem, esse entendimento, essa integração dos dados para preparar isso para o modelo. E agora, com o modelo já construído, né, a gente consegue fazer a previsão dos dados atuais, né? Então a gente carrega isso, né, do modelo construído na solução anterior para gerar, né, essas predições, né? Que é o produto final que é o mais interessante aqui da predição, né? E bacana aqui né, que bom, né, a gente está gerando basicamente arquivos ali em sites, né? A Beta não abriu tanto como fez essa análise dos dados em si, mas uma coisa bem interessante aqui que a partir do Amazon S3 a gente consegue fazer concatenar com outros serviços aqui para gerar insights a partir disso, né? Como por exemplo, poxa, agora que a gente gerou, né, os dados, a gente já tem uma visão aluno-aluno, a probabilidade de evasão, a gente poderia concatenar essa informação com uma Amazon Athena para fazer carries em cima desse bucket, né? Para a gente, olha, aluno X, né? Qual que é a probabilidade de evasão dele em tal matéria, enfim, em tal escola, enfim. Ou até construir dashboards, isso para um usuário final, né? Olha, eu quero ter uma visão aqui na minha escola, né, perante a isso, né? Então, o Amazon QuickSight ele consegue criar dashboards a partir de dados ali num bucket S3. E bom, qual que foi o resultado disso tudo, essa construção, né? Todo esse caso de Bombinhas. No todo, né, toda a geração de plataforma, né, ela verificou e criou ali, categorizou cerca de 17 variáveis para esse modelo. Ponto interessantíssimo aqui da solução. Bom, a análise de evasão escolar é completamente manual, né, nada automatizada, né, e, enfim, extremamente custosa, né, para fazer essa análise. Com a solução de machine learning que apresentada, a gente consegue fazer essa automação e a análise ela gerava cerca de 60 minutos ali para o instituto. Então, ganhou muita eficiência a partir disso, visibilidade, né, para poder trabalhar isso, para tentar reduzir a evasão escolar. E o fator mais determinístico realmente é quanto de evasão escolar isso realmente, né, diminuiu, né? E o ponto mais interessante aqui é que, né, tivemos uma redução de cerca de 20% de evasão escolar em Bombinhas, né, durante esse caso que a gente tem público. Mas, enfim, isso poderia ser aplicado para outros municípios a partir dessa estrutura, né? E queria trazer aqui só mais um comentário, né, do Aldo Garcia, né, o atual presidente da Beta Sistemas, sobre esse caso, né, que trouxe de evasão escolar. Eu coloquei aqui também, pessoal, um QR Code que ele vai direcionar para um blog post, né, desse caso em si, desse caso em público. Lá a gente vai ter mais detalhes do que foi utilizado, um histórico melhor ali do que foi, né, acontecendo ali, né? Enfim, até os arquitetos, as pessoas envolvidas nesse projeto aqui, né? Então esse aqui é o caso da Beta Sistemas aqui de evasão escolar. Eu vou passar a palavra aqui para o Wembley, ele vai falar um pouquinho sobre a expansão de conteúdo
para a Latam da Mais a Educação. Hein, Blay? Tá por aí? E eu estava no mudo. Bom, pessoal, a ideia aqui é eu trazer um caso que foi apresentado, inclusive, pelo próprio cliente num evento nosso da AWS, que é como eles fizeram a expansão de conteúdos para o mercado da América Latina, né? Esse é um case da Mais a Educação. A Mais a Educação é uma edtech responsável pela parte de graduação e ensino superior de uma boa parte dos alunos do Brasil, eu diria. Eles têm em torno de mais ou menos 3 milhões de clientes na base, cerca de 500 instituições de ensino que eles atendem, ou seja, eles têm uma- um- um tamanho bem razoável, eu diria assim, né, para não dizer muito grande. Na verdade, eles são grandes e eles tinham esse desafio de levar esses conteúdos para a América Latina. E aí, qual era a problemática inicial, né? Qual era o desafio inicial quando a gente começou essa jornada? Eles tinham a missão de traduzir cerca de 20 mil unidades de aprendizado, unidades de aprendizagem, que atualmente, né, até a ocasião, elas eram todas em português, e com a possibilidade da expansão para o mercado na América Latina, eles precisavam ter esses mesmos conteúdos em espanhol. A primeira avaliação para traduzir esse conteúdo tinha ficado cerca de 20 milhões de reais, e eles não tinham muita estimativa até de tempo, de quanto tempo levaria para essa tradução dos 20 mil unidades de aprendizados. Isso levando em consideração a utilização de estúdio, né, a fazer de uma forma manual, com tradutores, etc., a tradução desse conteúdo. Só para deixar claro um pouco, a unidade de aprendizagem, nesse caso, é de fato uma aula, um conteúdo, alguma coisa específica, onde tem uma apresentação, pode ser um PowerPoint, textos, infográficos, livros, PDF, vídeos, ou seja, é uma unidade que dependendo do conteúdo, ele pode ter vários assets diferentes, né? Desde de arquivos textos, vídeos e etc. E a ideia era traduzir, a princípio, todo o conteúdo ou mais, assim, a maior quantidade de dados que a gente conseguia no primeiro momento. Para isso, a primeira solução encontrada, a gente começou a avaliar serviços gerenciados da AWS, né? E a gente começou a olhar, de fato, os serviços já prontos e gerenciados, até mesmo para facilitar a velocidade, a curva de aprendizado do cliente com serviços de machine learning e a velocidade de implantação também, né? A gente pegar serviços com modelos prontos para ser utilizado logo de cara e trazer um valor rápido para o negócio. Numa primeira estimativa que a gente fez, a gente estimou que conseguiria cair dos 20 milhões para cerca de 6,7 milhões, ou seja, um terço do valor original. E aí esses 6,7 milhões, daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais que, em tese, eles poderiam ser até bem menos, tá? Mas é que a Mais a Educação, originalmente, ela é uma editora de livros, né? Ela nasceu sendo uma empresa de livros, né? Editando e publicando livros. E por conta disso e do DNA que tem a empresa, eles não abriram mão, por exemplo, do último estágio, que seria um revisor humano que olharia a aula ali e viria o conteúdo pronto e dar esse último ok, né? Essa última a revisão feita por humanos nesse último estágio. E eles mantiveram esse estágio e aí por isso que o valor, inclusive, ficou um pouco mais
mais acima do que talvez esperado sem utilização de serviço. A gente vai ver um pouco mais à frente um comparativo. Nesse caso, a gente primariamente a gente pensou nos 3 serviços, né, responsáveis por esse processo, que seria o Amazon Translate, que faria a parte de tradução, o Amazon Transcribe e o Poly, para cobrir toda essa jornada de serviços de inteligência artificial, óbvio, com alguns outros serviços de controle, banco, que vão estar em volta, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Falando um pouco sobre o Amazon Translate ele é um serviço de tradução de texto, basicamente, utilizando redes neurais e treinadas com aprendizado, e de forma simples de utilização, né? A gente com suporte a chamadas de API e etc., você consegue utilizar esse serviço. Além de suportar a multilíngua, tem a parte de tradução em tempo real, integração fácil com todos os outros serviços da própria AWS, qualidade, customização e conformidade de segurança são alguns requisitos que vêm no Amazon Translate. Além da parte de escalabilidade, né, a gente sendo um serviço gerenciado, a gente passa a não se preocupar com a escalabilidade do serviço, né? Quando a gente fala de modelo de responsabilidade compartilhada, essa responsabilidade passa a ser totalmente da AWS, e o modelo de paga sob demanda, né? Pay as you go, que isso trouxe uma tranquilidade para o cliente no primeiro momento muito interessante, que ele talvez não acreditava, né? Acreditasse na qualidade como seria versus o preço, os valores estimados, e a gente começou com provas de conceito e experimentando, e viu-se que era a qualidade e o valor agregado entregue era muito alto, comparado a outras soluções que eles já tinham até visto. Que o modelo simples, né, que era uma das preocupações iniciais do cliente, né? Mas eu tenho um HTML, por exemplo, e nesse HTML vão ter tags HTML, vão ter marcações e etc., que são especificamente do próprio HTML. Se eu jogar isso para um tradutor, por exemplo, como é que vai ser a resposta disso, né? E aí a gente viu que não, assim, na prática, quando a gente leva um HTML, ele passa a respeitar de fato as tags HTML e todas as particularidades do HTML e traduz de fato somente o texto, né? Ele não entrando muito no contexto do objeto de fato que está sendo traduzido, e sim do conteúdo que está sendo traduzido, né? E aí uma outra dúvida que surgiu também era a parte de terminologias personalizadas, né? Como eles têm essas unidades de aprendizado, são na prática aulas de fato, né? E eles têm aula desde medicina, engenharia, administração, matemática e diversas matérias e cadeiras distintas. Existem muitos termos específicos que em alguns casos eles podem ser traduzidos e na maioria não, né? Os termos a gente não curte e não gosta muito quando a gente pega um conteúdo e traduz, por exemplo, nesse caso, eles pegaram um texto falando sobre o brainstorm, é uma técnica utilizada, e traduziram para o espanhol e ver como nuvem de ideias, né? Não seria muito bom esse tipo de tradução, e assim como outros termos. E com isso passaram a nascer alguns terminologias customizadas, né? Que na prática é um dicionário criado pelo próprio cliente de termos, criado e mantido e aprimorado, né? Pelo próprio cliente, com termos que eles gostariam que traduzissem para determinadas palavras. Até mesmo quando a gente começou a ver essa questão do espanhol e olhando a América Latina, notou-se que espanhol, ele, assim como o português dentro do Brasil a gente tem diferença, no espanhol em outros países também eles vão ter diferença, né? O espanhol do Chile é diferente do espanhol da Colômbia, que é diferente do espanhol da Argentina, que é diferente do espanhol da Espanha. Tem algumas terminologias e palavras que em alguns casos elas têm não significados distintos, mas elas podem confundir às vezes ali na entrega final. E esse
dicionário de palavras passou a ser muito importante nesse momento e alimentado pelo aquele time de revisores no final, que na verdade ele não vai revisar somente a, a gramática, ou se está bem escrito ou não. Eles têm a preocupação de olhar se os termos utilizados estão condizentes com aquele país que você publicar aquele conteúdo, e por aí vai, e alimentando esse dicionário de terminologia. E aí aqui um exemplo prático, né? Eles têm um sistema interno chamado Creator, que é onde os professores, redatores, etc., todos os geradores de conteúdo utilizam essa plataforma interna deles para gerar conteúdos, inicialmente em português. A partir daí são criados algumas triggers no Lambda, né, o serviço de execução de código da AWS, para pegar esse conteúdo gerado em português, traduzir ele para o espanhol e devolver para o banco de dados de uma forma automática. E aí criou-se um pipeline, né, entre o serviço, ele faz a tradução, devolve para o sistema do Creator, e aí tem um redator lá, um corretor que ele vai marcar se está ok, se não está ok, ou se precisa ser traduzido novamente, como se fosse uma pipeline de aprovação de conteúdo num CMS, por exemplo, de uma forma automática. E aí, né, chegou-se a uma unidade de aprendizado já em espanhol, com todos os textos, primeiramente em espanhol. E aí, fazendo um depare, aquele comparativo que eu falei sobre custos, estimava-se um tempo de 7 dias, mais ou menos, para traduzir uma unidade de cerca de 7.000 palavras, com um custo inicial de cerca de praticamente $1.400, e tinha uma equipe enorme para fazer isso. Utilizando o modelo híbrido, né, porque não se retirou a utilização de um revisor técnico, a utilização de serviço mesmo da AWS ele passou a ser estimada em menos de R$7. E aí o caro, né, não que é o caro, o custo maior continuou sendo na parte humana, que é basicamente o revisor, né, e a pessoa que vai dar o último ok ali, olhando terminologias ou não. Nesse caso. Dependendo do caso de uso e dependendo da aplicação e a entrega desse conteúdo, esse esforço humano ele pode ser talvez zerado ou diminuído, né, ou ser de forma reativa, ele só vai entrar caso alguém, algum usuário, algum cliente encontre algum problema, ou seja, depende muito do caso de uso da solução. Nesse caso, como era a criação de conteúdos e matérias para universidades, por exemplo, a parte do revisor humano passou e continua, na verdade, sendo muito importante. E aí, ok, a gente resolveu o problema do texto. Chegamos no segundo estágio, que era o vídeo. A gente tinha vídeos em português, né, com áudio em português, e o primeiro momento a gente precisava traduzir esse vídeo. E como a gente traduzia esse vídeo? Vamos primeiro criar uma dublagem, né, tradução e dublagem desse vídeo. Para isso a gente passou a utilizar o Transcribe. O Transcribe é um serviço também gerenciado AWS que tem a função de reconhecimento de fala, utilizando linguagem de máquina e aprendizagem de máquina, e converte o áudio em texto de forma precisa e eficiente. O Transcribe ele tem a transcrição automática, suporte de vários formatos de áudio, né, MP3, 4 e etc. Ele tem a precisão e a adaptação de vocabulários específicos, né? Você pode também ensinar e adaptar os vocabulários. A detecção de diferentes oradores, você consegue, dentro do Transcribe, quando for transcrito o texto, identificar se essa parte do texto ela estava sendo falada pelo Speaker 1, ou pelo Speaker 2, ou pelo Speaker 3. Ele consegue diferenciar não as trilhas do áudio, né? Quando a gente fala de uma trilha mesmo, única do próprio áudio, ele identificar os interlocutores, os oradores, e no arquivo de resposta isso está diferenciado e separado. Além da marcação de pontuação e o gerenciamento de trabalho, na parte de filas de transcrição. E aí aqui, de novo, um exemplo da facilidade de utilização. Basicamente, você informa onde está o MP3, né, onde está o arquivo de áudio dentro
do bucket do S3, por exemplo, que ele vai analisar, passando credenciais, óbvio, né, para utilização, e starta o processo de transcribe, onde ele devolve basicamente um JSON com todo o transcribe, o start time, end time, qual o confidence dessas palavras, qual foi o speaker que falou naquele momento. Ele vai te trazer de fato um JSON totalmente estruturado com a transcrição do conteúdo. Alguma parte ele tem algumas preocupações também com PII Protection, né, onde se ele identificar informações de contas bancárias, e-mails, endereço, algum dado sensível, né, que seja passível de identificação, né, a partir de PII, informação de identificação pessoal, né, que a gente consiga identificar uma pessoa por aqui. Então, ele tem a capacidade de mascarar ou identificar essa informação para que não seja transcrito ou seja criada alguma coisa para diminuir riscos de segurança. E com isso a gente chegou na transcrição do texto. E aí, ok, a gente precisava falar de dublagem agora, porque a ideia era a gente dublar o texto, o vídeo, né? E aí a gente chegou no serviço que é o Amazon Polly. O Amazon Polly é um serviço de conversão de texto em fala, né? A gente vai transformar texto para voz de uma forma usando áudios realistas, né? Onde a gente pode incluir voz humana, entonação, diminuir volume, aumentar a velocidade. A gente pode interagir de várias formas nessa saída de áudio. Em português, inclusive, né, ela tem suporte, onde ela tem ampla cobertura de idiomas, né, português, espanhol e inglês, que era basicamente os 3 idiomas que a gente estava trabalhando. A saída era em espanhol, né, o objetivo era em espanhol. Além de ter uma flexibilidade de saída de áudio, essa parte de marcação com SSML, que é o Speech Synthesis Markup Language, que é exatamente isso que eu falei, que você consegue adicionar sentimentos, velocidade, entonação, volume por sílabas, por letras, dependendo da palavra que você está usando, para dar um pouco mais de realidade à voz, além de ter, né, o suporte neural, né, o NTT, o TTS, né, o Neutral Text to Speech, para ficar ainda mais realista. E aí a gente chegou mais ou menos nesse pipeline, né, onde a gente tinha o creator extraía o texto, né, das bases de dados, dos documentos, etc., fazia a tradução e gerava novos documentos. O creator enviava para esse ambiente toda a parte de áudio, né, ou vídeo. Quando a gente fala do vídeo também, o Transcribe ele vai pegar o áudio dentro do vídeo, vai fazer a transcrição, ele também consegue trabalhar com arquivos de vídeo, e com arquivo de resposta a gente passou a gerar um novo arquivo de vídeo, né, utilizando o Polly. E aí a gente também chegou num outro problema, né, numa outra parte do ambiente, que era quando a gente fala de métricas de linguagem, o português, por exemplo, e na maioria dos casos, principalmente durante os momentos de teste, as frases e os slides e o texto ele acabava mais rápido do que o espanhol. O espanhol ele sempre passava um pouco a mais por conta de métrica de fato de linguagem. As palavras serem maiores, as frases ficaram sempre um pouco maiores. E isso começou a atrasar a transição de fala mesmo dentro do vídeo, né? Alguns ou a maioria dos vídeos gerados na plataforma deles, eles eram originados de um PowerPoint. Isso também facilitou um pouco, porque a gente pegava o texto dentro do PowerPoint e o MP3 dentro do PowerPoint, inputava um novo MP3 e um novo texto, e aí essa parte daí gerava um novo vídeo. Mas as métricas, as transições de slides, por exemplo, passaram a não estar tão síncronas. E quando a gente chegava, por exemplo, no 10º, no 20º slide, esse meio segundo de diferença de cada slide, no final ele passava a ser um problema, né? A gente estava de uma certa forma bem atrasado com relação
aos slides, né, o áudio versus os slides. E aí, adicionando marcações, né, com SSML, a gente conseguiu diminuir o tempo, né, de fala do espanhol. Nesse caso, a gente achou uma forma mágica, uma fórmula mágica depois de alguns testes, que 0,95, ele, na maioria dos casos, ele se enquadrava perfeitamente nas transições, e a gente passou a ter uma velocidade um pouco maior de fala, que não atrapalhou o entendimento, né? Esse 0,95 para o 1, essa diferença era muito sutil para quem escuta, mas era muito importante para a velocidade e sincronismo do dado no final. E com isso a gente chegou numa arquitetura no formato totalmente serverless e totalmente responsível a eventos, né, sem muita a necessidade de interação humana. Óbvio que em alguns casos existe, por conta de momentos de teste, etc., mas isso é totalmente colocável em pipeline, eu diria assim, onde a gente passa a ter os objetos de documentos, PDFs, PowerPoints, etc., num S3, né, via funções Lambda, né, com a utilização de Step Function também, não está no desenho, mas tem toda a orquestração de Step Function, né, ao enviar para o Translate, esperar a resposta, extrair o texto, o áudio do PowerPoint para ser feito o transcribe, feito o translate, ser feito a conversão do texto para áudio, inserir esse áudio novamente no PowerPoint, no caso, e gerar a partir desse PowerPoint um novo vídeo de uma forma totalmente escalável e automática, né? Sem muita a intervenção humana. E com isso, de fato, a gente conseguiu, em cerca de algumas poucas sprints, de fato, até chegar nessa arquitetura, que de fato era uma discussão nossa, inclusive, quando a gente olha a arquitetura, ela é bem simples, né? A gente fala, mas Translate, Transcribe, Poly, com alguns lambdas em volta orquestrando isso, é simples, né? Não é muito complexo. E esse foi o grande ponto, assim, o ponto-chave desse projeto, dessa arquitetura, porque era simples, né? Quando a gente fala, às vezes, em ambientes de machine learning e inteligência artificial e etc., a gente tende a criar uma complexidade, às vezes, maior do que o negócio precisa, né? O importante aqui era gerar um novo vídeo, gerar um novo conteúdo para o negócio baseado naquela informação que a gente tinha, e para o negócio isso era muito mais importante do que a gente criar uma mega estrutura com arquiteturas gigantes e complexas, que não era o objetivo, né? Ou seja, a mensagem aqui é que quando a gente for falar de machine learning, a gente pensar na aplicação e aplicabilidade daquilo que a gente está querendo entregar para o negócio, e às vezes um pouco menos de arquiteturas e tecnologias e complexidades e etc. Ok? Bom, pessoal, estou chegando no final. A ideia era essa, né? Aqui segue o link do QR Code do Skill Builder. Skill Builder, lá a gente vai ter vários outros materiais também, treinamentos e etc., também de Machine Learning e de outros temas, e na maioria dos casos dele gratuito. Gabriel, você está por aí? Estou sim, Wembley. Pessoal, queria só agradecer aqui a presença de todos. Nós temos algumas perguntas aqui, a gente está um pouquinho em cima aqui do tempo, mas eu queria responder aqui alguma delas antes da gente pular aqui para a próxima sessão. A gente tem uma pergunta aqui do Danilo, né, sobre o caso de reprovação dos alunos, né, na rede escolar, como é que os dados foram obtidos, né? Bom, no caso da evasão escolar, no case ali da Beta, os dados eles já eram armazenados ali no RDS, no Amazon RDS, um banco de dados relacional. Bom, então eles já tinham dados históricos aí de reprovações e matrículas do passado.
Então, isso ajudou na treinagem ali do modelo, né? O que foi feito, né, foi só, né, uma extração, uma filtragem ali, agregando as diversas bases ali pelo Glue, ali, essa é a integração dos dados. Então, os dados já existiam, né? O que foi feito só foi uma integração deles ali para a treinagem do modelo. Mais alguma pergunta, Gabriel? Tem mais umas aqui. Tem uma pergunta aqui sobre né, se foi feita uma análise ali de longo prazo na reprovação escolar, né? E, bom, no blog post ele não comenta tanto, né, sobre quanto tempo que foi filtrado ali, né, e treinado no modelo, né, mas o bacana é que você consegue, né, a partir dos dados ali, com o tempo, refinando isso conforme o tempo, o modelo, né. Então, a análise ela pode ser feita, pode ser customizada ali de acordo ali com o tempo que você quiser, né. Então isso é bom, configurável ali no SageMaker como você quer treinar esse modelo. E acredito Bom, que a maioria acho que seriam essas. a gente chegou no tempo também, né, Gabriel? A gente queria Uhum. agradecer a participação de todos e muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, pessoal.